Cabeça para Cima de hoje tem um excelente tema. E não saia, não, porque você faz. É algo que interessa para você, melhor dizendo assim. Você não pode. Esse tema aí eu não sei muito dele, eu não entendo muito dele. E com essa postura, as coisas vão sendo empurradas com a barriga e a nossa sociedade não tem um esclarecimento que precisa ter para entender o que é regulação da mídia. Nessa campanha presidencial, a gente viu bastante debate sobre isso. E até acusações, e um fala e outro fala e tal. Mas o que é regulação da mídia? O que está envolvido? O que precisa, de alguma forma, ser visto e o que não pode, de jeito nenhum, ser mexido? Claro que isso é uma coisa que depende do ponto de vista de cada um, mas é a junção dos nossos pontos de vista que a gente espera, na verdade, que lá na frente vai decidir a coisa. Você está pronto para decidir? O que você sabe a respeito desse assunto? Então, fica ligadinho com a gente. Agora nós vamos ao informativo e voltamos e você vai entender, a gente espera, o que é regulação da mídia. Vamos lá. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff declarou que tem enfrentado o debate acerca da regulação dos meios de comunicação. A afirmação causou furor na mídia comercial, que não perde oportunidades para alimentar a versão de que há um plano de esquerda para controlar a mídia e impedir críticas ao governo. Neste momento, quanto mais confuso for o debate sobre o tema, menos resultados ele vai produzir. Assim, alguns veículos se empenham em embaralhar as informações de forma sofisticada. Alguns omitem do público informações relevantes sobre o tema, outros ainda divulgam o dito pelo não dito. Segundo o governo, regular os meios de comunicação trata-se apenas de uma exigência constitucional de definir regras concretas para o funcionamento destes veículos, no sentido de atender aos objetivos definidos pela sociedade na sua Carta Maior. Conosco para debater Gustavo Gindri, que é jornalista, mestre em comunicação e especialista em regulamentação do audiovisual da Ancine, Agência Nacional de Cinema. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui com a gente, Gustavo. Obrigado, é um prazer poder debater esse assunto. Primeira vez, né? Sim, primeira vez. Legal. E é um tema sério. Com certeza, é um tema fundamental para tudo que a gente queira discutir no Brasil no futuro. Não se trata de saúde, não se trata de educação, não se faz reforma agrária, não se faz nada no Brasil se a gente não conseguir democratizar a comunicação. Então, essa é uma questão central para o futuro do país. Tá certo. Também conosco hoje, Cláudio Salles, que é documentarista, jornalista com especialização em audiovisual, comunicólogo do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense e subsecretário da Cultura de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, é companheiro do Paulo Leonel. É verdade. E aí, Cláudio, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui Rebeca. também. Bom estar aqui para discutir esse tema, que é um tema pouco conhecido, inclusive entre os jornalistas. Então, eu acho que a oportunidade que nós temos é importante de iniciarmos essa discussão, né? Porque as pessoas realmente sabem pouco sobre isso. É um tabu, eu assunto que é até um tabu. acho que ele tem sido mencionado um bocado, mas é pouco discutido, eu concordo com você. Esclarecimento Os veículos de comunicação não abrem muito espaço para falar sobre esse tema. Tá certo. E a gente completa o nosso trio tendo de volta, é muito bom ter de volta, Flávio Bolsonaro, que é advogado especialista em políticas públicas, empreendedorismo e novos negócios. E é também deputado estadual do Rio de Janeiro pela quarta vez, Sim, é isso? sim. Parabéns, reeleito. Muito bom tê-lo de volta aqui com a gente. Obrigado, Rebeca. É um prazer participar também desse debate. Espero que a gente consiga, né, dar subsídios aos nossos telespectadores para que eles formem o seu juízo de valor, porque realmente algo que me preocupa muito nesse assunto é você interferir no conteúdo de muita coisa que é produzida no Brasil e que no texto da lei haja alguma imposição ideológica, né, que realmente prejudique a concorrência entre os meios de comunicação ou que controle ou filtre as informações às quais a nossa população não pode deixar de ter acesso. Eu concordo com você, plenamente, Cláudio. Cláudio. Parece parecido. Vamos lá, Flávio. Eu concordo com o Cláudio também, pronto. Eu concordo contigo, Flávio, nesse aspecto. Tanto que logo no início aqui a gente já começando uma discussão boa. Mas aí é que está. O que fazer com uma situação que, de certo modo, foi sendo empurrada com a barriga em alguns aspectos, né? A gente sabe que não foi uma coisa, digamos assim, que aconteceu por acaso, não. A gente sabe que há interesses poderosíssimos, porque a mídia brasileira é uma das maiores mídias do mundo. A mídia é importante em qualquer lugar
do mundo, qualquer lugar. Mas a gente sabe que, por exemplo, até onde eu sei, o Brasil tem a quinta maior produção de televisão do mundo, ou seja, capacidade de produção, qualidade de produção, nós estamos em quinto. A gente está em rankings tão horrorosos em tantos outros, né? Mas a gente mostra como o brasileiro está ligado, é influenciado pela mídia e, sobretudo, pela televisão, também o rádio. Mas a gente sabe que a televisão aí, ela é, de fato, no Brasil, a cereja do bolo. Muitos achavam que, a essa altura, o jornal escrito já estaria fora. Não está, não é verdade? O que nos leva, por exemplo, a uma das questões que, em muitos países do mundo, por exemplo, quem tem jornal escrito não pode ser dono de rádio e televisão. Como os Estados Unidos, por exemplo. Os donos do New York Times, pelo menos em Nova York, eles não podem ter televisão. Mas no Brasil, isso não é assim. Então, por que ficou assim? Porque a gente sabe que muitas pessoas, né, que são poderosas. Agora, quando a coisa fica tanto tempo e depois você tenta mexer, a gente sabe que para mexer, quer ver a Constituição de 88, ela reza que deputados, senadores não podem ser donos de meio de comunicação. E, no entanto, a gente sabe que os grandes grupos políticos... Agora, sobre o manto dessa discussão que é necessária, eu vejo com clareza, sim, como o Flávio falou, um interesse de controlar também o conteúdo. Então, como lidar com as coisas que precisam ser lidadas e, tipo assim, a gente não pode generalizar. Eu, pelo menos, imagino que nesse aspecto eu tenderia a ver o Flávio como isento. Eu não sei que ligação que você tem com qualquer grupo de comunicação. Zero. Exatamente. Pronto, entendeu? Pelo contrário, eu sei. Mas, então, a gente sabe que isso vai ser regulamentado por quem? Pelos próprios deputados e senadores, que muitos deles são donos de... Quer dizer, é o tipo da coisa que a gente, como população, a gente fica assim, eu não vejo perspectiva disso mudar. Dito tudo isso, eu coloquei uma introdução para a gente ver as questões antagônicas aqui, ou seja, coisas de regulamentação que a gente pode citar, muitas outras e vamos citar, que precisam ser mudadas e, no entanto, a preocupação que a gente vê já há alguns anos vindo no Brasil de ter um controle daquilo que a mídia efetivamente pode dizer. Então, como mudar uma sem mudar a outra, sem, né, garantindo isso, que para mim é o X da questão. Mas antes da gente ter que ir diretamente ao X da questão, vamos tentar dar um retorno, levar o nosso telespectador a entender o que cada um de vocês entende por regulação ou regulamentação da mídia. Começa por mim? Pode ser. Bom, eu queria pontuar duas questões que eu acho que são, assim, o começo da conversa. Primeiro, não existe mídia não regulada. Mídia sempre é regulada. Sempre alguém vai fazer essa regulação. No Brasil, a mídia já é regulada pela meia dúzia de donos dos meios de comunicação no Brasil, que decidem o que passa e o que não passa. É ilusão achar que os jornalistas, que os artistas têm total poder para definir a programação. São os donos dessas emissoras que definem... uma agenda, isso aí ninguém discute. Que são meia dúzia de pessoas, muitos, inclusive, com enormes ligações com o meio político. O que nós estamos propondo é deixar de fazer uma regulação privada entre senhores que caberiam numa Kombi e passar a fazer uma regulação pública dos meios de comunicação, onde a sociedade possa participar desse debate, como nunca participou na história do Brasil, dado o fato... Você acha que a sociedade está preparada, informada Claro, para isso, sem ser conduzida? Vamos começar a fazer esse debate, porque a sociedade tem sido conduzida nesse debate nos últimos, 50 anos, desde que os meios de comunicação de massa existem. E vai deixar de ser como? Abrindo esse debate, por exemplo, com espaços como esse, com outros espaços que a gente precisa constituir. Então, assim, na verdade, o debate é regulação privada, como existe hoje, ou regulação pública? Quando você diz regulação, e a minha pergunta foi, claro, totalmente pertinente a sua introdução, mas quando você diz regulação, e essa foi a pergunta, o que você quer dizer? Pois é, então, a segunda questão, hoje em dia, toda hora que se fala de regulação, aparece logo a palavra censura do lado, como se fossem quase que sinônimos.
tudo que eu pretendo, e acho que o Cláudio também, e tudo que a gente pretende propor, que a sociedade está discutindo hoje, são questões que já estão vigentes em países como Inglaterra, França, Suécia. Nós não estamos falando, vamos esquecer Bolívia, Argentina, Venezuela. Vamos esquecer isso, vamos propor. Mas é difícil a gente esquecer, você entende? Porque quem está propondo isso anda com a Venezuela e com a Argentina, não anda com a Suécia e os Estados Unidos. Mas aqui nesse debate, o que vai ser proposto são questões que já, por exemplo, regulação de publicidade. Naquela terrível ditadura da Suécia, não pode publicidade para criança abaixo de 13 anos de idade. Por exemplo... Que eu concordo. Por uma exemplo... coisa que precisa ser regulada. Propaganda de bebida alcoólica durante o dia. Por exemplo... Não deveria nem ter propaganda de bebida alcoólica, mas se tiver que ter, tem que ser quando a criança não está assistindo. Sim, por exemplo, produção regional. A Bélgica é desse tamaninho e tem cota para produção regional. Significa que você não pode fazer o conteúdo todo em Bruxelas. O Brasil, cabe a Europa inteira aqui Mais dentro. Mais de 90% é feito no Rio e São Paulo. Todo o conteúdo é feito no eixo Rio-São Paulo e o resto do Brasil apenas consome essa cultura. Você sabe que é Boas Novas? Desculpa aqui, eu vou vender meu peixe, é uma grande exceção. Claro que a gente nasceu no norte do Brasil. É uma TV alternativa, cristã, diferente. E o quê? 50% da nossa programação é produzida no norte do Brasil, em outras regiões. Pois é, olha só, direito de resposta. Nós não temos na legislação brasileira a regulamentação do direito de resposta. Então o sujeito calunia e você vai ter que ir para a justiça sem uma legislação específica, brigar. Quando você conseguir, se conseguir o direito à reparação, já passou tanto tempo do fato que às vezes é melhor nem mencionar mais, porque você vai ter que recordar o fato que houve. A gente tem o caso da escola base, vários casos onde se trucidou a vida de pessoas inocentes e a imprensa não foi responsabilizada por isso. Há limites, por exemplo... Mas para isso não existe a justiça? Sim, mas sem legislação específica, o trâmite acaba sendo muito mais demorado. O que você tem em vários países do mundo é um trâmite expresso, garantido por legislação específica. Mas isso você mexe com a justiça e não mexe com... Não, mas aí você vai ter lei para garantir esse direito de resposta. Outra questão, por exemplo, limite à propriedade. No Brasil, pega a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ela não seria transportável para nenhuma democracia do mundo. Você não colocaria o Rio de Janeiro na Inglaterra, na França. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro uma mesma empresa é dona dos 2 jornais mais vendidos, da rádio mais AM, da rádio FM, do jornal, é sócia da TV paga. É problemático. Esse tipo de situação... Já a gente volta contigo. Cláudio, o que você entende por regulação da mídia? Bom, eu acho que é importante isso. Que a gente... E não é tua culpa porque eu não te avisei, mas vamos ser mais objetivos, ou então vamos ter uma rodada igual para dizer que eu não fui, tá certo? Mas depois a gente ter intervenções mais curtas de modo que a gente possa incentivar o debate. Eu vou complementar um pouco o que o Gustavo vem falando. Eu acho que a gente não precisa inventar moda, inventar roda. Nós temos aí exemplo da Inglaterra, do Estado. Inglaterra agora, há 2 semanas, né? A rainha lá assinou. Inglaterra, Estados Unidos, França, Suécia, Espanha, as principais referências de democracias capitalistas do mundo têm a sua mídia regulada, né? Que impedem, ou tentam impedir o monopólio, o oligopólio, né? As propriedades cruzadas, que foi isso que ele falou. E o que acontece? O capitalismo ele pressupõe competição de mercado. Quando você tem monopólio, quando você tem oligopólio, você não tem competição de mercado. Então não se trata de a gente estar falando se é socialista, se é comunista, se é bolivariano. Nós estamos falando de procedimentos da sociedade, das democracias capitalistas. Então isso precisa ficar claro para a gente não confundir essa história. Uma questão é a regulação econômica, que é o que a presidente Dilma tem falado. Outra coisa é essa questão de conteúdo, que vem o que para nós traz grande preocupação. Sim, mas, por exemplo, você concorda... Não, eu concordo com você. Tanto que de cara eu falei, eu acho que não pode ter com monopólio, eu acho. Só que a coisa foi levada justamente nesse momento, mas terá que ser feita, alguém vai ter que encarar. Mas é muito complexo, porque a gente vê, sim, um movimento, mas, sim, eu vou deixar o Flávio que ele vai... Eu só vou completar uma coisa para você ver. É complicada essa questão de regulação de conteúdo, mas você concorda, por exemplo, com o Gustavo quando ele diz que propaganda para criança ela tem que ter cuidado. A gente está falando dessas coisas. E eu acho que o grande desafio, a gente está conversando com o Flávio lá no camarim, é
Quais são os pontos de consenso que a gente encontra, né? Não precisamos fazer um processo a toque de caixa. A gente vai fazer os pontos de consenso já no segundo bloco. Você fez essa complementação. Paulo, Flávio. É hoje, Flávio? Tadinho, Flávio. Vamos lá, Flávio. Bom, vou começar por alguma coisa aqui, que eu aproveitei, que eu concordo, né, do que os que me antecederam falaram. É a questão realmente do direito de resposta, né, que é necessário que haja uma velocidade maior do judiciário. Isso só pode ser feito por intermédio de uma legislação que dê esse rito específica. sumário, que realmente para você reparar possíveis injustiças, calúnias, né, enfim, que aconteçam. Agora, a gente não pode desconsiderar o que acontece nos países vizinhos aqui na América do Sul para tentar entender o que é que pode estar por trás desse projeto de regulação da mídia. Se você pega, por exemplo, a declaração, né, do presidente da Venezuela, o Maduro. Ele congratulando a presidente Dilma pela sua reeleição, que foi um passo importante para a Revolução Socialista. Você pega recentemente, né, o mesmo governo da Venezuela manda uma pessoa importante do seu governo aqui para assinar um convênio com o MST para dizer que vai investir na qualificação de mão de obra, mas, na verdade, né, pode estar por trás um treinamento revolucionário dessas pessoas que, inclusive, podem pegar em armas, recebem treinamento, melhor dizendo, para uso de armas, caso haja necessidade numa revolução socialista. Nem que eu quero chegar. O Brasil compõe uma organização política chamada Foro de São Paulo, aonde sentam na mesma bancada governos da Argentina, Venezuela, né, Uruguai, Cuba, MST, Farc. E uma das coisas que compõe esse plano de poder, que eles, porque essa organização, eles se ajudam e eles, né, chegam no poder e se mantêm. E uma dos instrumentos importantes para que eles se mantenham nos seus poderes é exatamente essa ajuda financeira e a regulamentação de muitas coisas, como, por exemplo, a regulação da mídia. Você olha para a Venezuela, qualquer veículo de comunicação que noticia algo contra o governo, ele é democraticamente fechado. Fecha as portas. Olha o que está acontecendo na Argentina, aqui do lado. E eles aprovaram uma regulação da mídia que permitisse que eles interviessem no conteúdo do que é feito. E olha só para fechar o meu primeiro raciocínio, por que é que essa história vem se arrastando há tanto tempo e agora, logo após a eleição, ganhou tanta importância esse tema? Porque na véspera da eleição teve a situação da revista Veja, publicando uma matéria que, né, eles certamente devem ter as suas fontes. O jornalismo ele preserva as suas fontes, nas quais ele também se garante para que evite futuros processos e tal. E em função desse desgaste que gerou a reportagem da revista Veja, a candidatura da presidente Dilma na véspera da eleição, foi quando começou a se dar mais importância para esse assunto, inclusive a própria presidente indo para a imprensa falar no dia seguinte à sua reeleição, como um dos fatores importantes é essa questão da regulação da mídia. O que é que está por trás? Por qual o interesse em agora dar uma velocidade tão grande e ainda falar que vai ser por plebiscito, o que é ruim, o que, no meu ponto de vista, é ruim. Porque eu acho que é um tema muito específico e que a população vai ser induzida, né, pela propaganda oficial do governo a tomar determinada Vamos postura. fazer o seguinte. Todos os meios de comunicação contra a população vai ser induzida. Por quê? É lógico que é induzida. Porque basta um jornal nacional que acabou com toda a publicidade. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Quem dera fosse assim. Basta um jornal nacional que acabou. Querem fechar a revista Veja? Vamos Essa é a regulação. fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. Muito antes disso. E a gente volta já já. Pode ir.